Estamos sendo visitados por algo que nunca imaginamos. Algo massivo, misterioso e tão incomum que desafia tudo o que sabemos sobre cometas. O objeto que estamos observando não é um simples cometa, ele está quebrando todas as regras que pensávamos conhecer sobre o comportamento desses corpos celestes. Em outubro de 2025, a Agência Espacial Europeia, ESA, divulgou imagens que capturaram esse visitante interestelar, conhecido como 3I Atlas. Este é um objeto colossal que está cruzando nosso sistema solar com uma velocidade impressionante de 215 mil km por hora, o que indica que a sua massa deve ser de 33 bilhões de toneladas. Para entender a grandeza desse número, estamos falando de um objeto que é 330 vezes mais massivo do que o Oumuamua, o primeiro objeto interestelar confirmado, descoberto em 2017. Antes de continuarmos, se você está tão fascinado por esse mistério quanto nós, não se esqueça de deixar seu like, comentar abaixo o que você acha dessa descoberta e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E se você quer apoiar nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, torne-se um membro agora mesmo. Vamos juntos nessa jornada de exploração do desconhecido. O 3I Atlas é um cometa de características inusitadas. Ele está deixando os cientistas perplexos, pois, de acordo com tudo o que sabemos sobre cometas, esse objeto não deveria existir. O que ele nos mostra e que estamos observando em tempo real desafia nossas mais profundas convicções sobre a física e a astronomia. Ele está se comportando de maneira diferente de qualquer outro cometa que já foi registrado em nossa história. O cometa 3I Atlas foi detectado com uma polarização negativa de 2,77%, um fenômeno nunca antes observado em nenhum outro cometa. Para os cientistas, essa polarização negativa é uma grande surpresa. Normalmente, quando a luz solar reflete na poeira de cometas, ela cria padrões previsíveis de polarização da luz. As ondas luminosas se alinham de maneiras específicas após a reflexão, porém, o 3I Atlas está quebrando todas essas regras. A polarização negativa extrema sugere que os grãos de poeira que compõem a sua nuvem de gás são fundamentalmente diferentes daqueles que encontramos em outros cometas. Pode ser que sejam mais ásperos, mais irregulares ou compostos por materiais que ainda não encontramos no nosso sistema solar. O que torna essa descoberta ainda mais intrigante é que a câmera responsável por capturar as imagens do 3I Atlas foi projetada para fotografar Marte a uma distância de centenas de quilômetros. No entanto, ela conseguiu capturar imagens de um objeto que é de 10 a 100 mil vezes mais fraco do que os alvos que normalmente estuda. Isso levanta mais uma questão: como um objeto tão fraco foi detectado e por que estava visível quando teoricamente deveria ser invisível? Além disso, enquanto o 3I Atlas se aproximava de Marte, um alinhamento raro e quase impossível ocorreu. O cometa se alinhou de forma precisa com o plano orbital da Terra, dentro de um intervalo de 4,89 graus. Este alinhamento é extremamente raro, com menos de 1% de chance de ocorrer aleatoriamente. O timing dessa passagem não poderia ser mais perfeito. O 3I Atlas passou por Marte quando o planeta vermelho estava perfeitamente posicionado para a observação, o que possibilitou a captura de imagens excepcionais. Logo após, o cometa passará por Vênus e atingirá o periélio, seu ponto mais próximo ao Sol, exatamente quando Júpiter vai auxiliar com sua gravidade na trajetória do cometa. Esse alinhamento perfeito não é algo que ocorre por acaso. Em vez disso, parece quase orquestrado, como se o 3I Atlas estivesse sendo guiado ou fosse parte de um plano muito maior. O comportamento do 3I Atlas também é muito peculiar quando se observa sua composição química. Quando a missão ExoMars da ESA analisou o cometa, foi detectado dióxido de carbono se estendendo por uma distância impressionante de 347 mil quilômetros a partir de seu núcleo. Para se ter uma ideia, essa é quase a mesma distância da Terra à Lua. Embora o dióxido de carbono seja um composto comum em cometas, a forma como ele se distribui ao redor do 3I Atlas é estranha. Normalmente, o gás seria liberado de maneira mais uniforme, mas o que foi observado é que o CO2 está sendo liberado em jatos específicos.
Isso sugere que a superfície do cometa pode ser extremamente irregular, ou talvez o mais estranho de tudo, pontos de ventilação artificiais, algo que nunca foi observado em cometas naturais. Além disso, outro fenômeno que tem desafiado as expectativas dos cientistas é o brilho visível ao redor do 3I Atlas. Em imagens recentes divulgadas pela ESA, a coma do cometa, ou sua nuvem de gás e poeira, se estende por cerca de 100 km a partir de seu núcleo. No entanto, quando o telescópio Hubble fez uma observação anterior do cometa, esse brilho se estendia por impressionantes 6.400 km. Isso indica que o cometa estava muito mais distante do que estava quando foi fotografado pela ESA, o que significa que a coma está encolhendo de forma anômala. Para cientistas, esse encolhimento não segue os padrões de sublimação natural que normalmente veríamos em cometas. Se o cometa está se aproximando do Sol, esperamos que sua coma aumente, não diminua. A espaçonave Mars Express, também da ESA, tentou realizar uma análise espectral do 3I Atlas para investigar sua impressão digital química. Usando os espectrômetros Ômega e SPICAM, a equipe encontrou proporções incomuns de elementos no cometa. Um desses elementos foi o níquel sem ferro, uma combinação que é quase impossível de encontrar em objetos naturais do espaço. Se essas descobertas forem confirmadas, elas indicam que o 3I Atlas é feito de uma substância muito mais exótica do que qualquer coisa que tenha sido observada em cometas naturais. Em uma das teorias mais ousadas, a doutora Susan Ferner, da Universidade de Harvard, sugeriu que objetos como o 3I Atlas podem ser sementes planetárias. Segundo ela, se um grande objeto interestelar entrar no disco de gás e poeira de um sistema solar jovem, ele pode servir como um núcleo para a formação planetária. Em vez de levar milhões de anos para formar um planeta a partir de minúsculos grãos de poeira, o planeta poderia se formar rapidamente ao redor de uma semente alienígena como o 3I Atlas. Isso levanta uma possibilidade fascinante. Talvez alguns planetas em nossa galáxia, possivelmente até em nosso próprio sistema solar, tenham núcleos que se originaram em torno de outras estrelas fora do nosso sistema solar. Com relação à trajetória do 3I Atlas, a análise dos dados de observação revelou mais uma anomalia. O caminho do cometa se alinha perfeitamente com o plano elíptico do nosso sistema solar, o plano no qual todos os planetas orbitam, dentro de 4,89 graus. Para um objeto que veio do espaço interestelar, esse alinhamento tem uma chance estatística de ocorrer de menos de 1%. Isso significa que, para um cometa aleatório, esse alinhamento seria quase impossível. O fato de o 3I Atlas estar passando tão próximo do plano orbital da Terra e de uma forma tão precisa, nos leva a questionar como isso pode acontecer por acaso. É mais uma evidência de que estamos lidando com algo que pode ser muito mais complexo e misterioso do que um simples cometa, e há mais. Durante a passagem do cometa por Marte, a NASA, uma das principais agências espaciais, manteve um silêncio frustrante sobre o evento. O rover Perseverance registrou imagens do 3I Atlas, mas a NASA não divulgou dados cruciais que poderiam fornecer uma visão mais clara do comportamento do cometa. O Mars Reconnaissance Orbiter, com sua câmera de alta resolução, tem a capacidade de capturar imagens de objetos. No entanto, os dados do MRO ainda não foram liberados para o público. Esse silêncio da NASA, coincidentemente, ocorreu durante a passagem crítica do cometa, quando ele estava se aproximando de Marte. A ESA, por outro lado, foi muito mais transparente e divulgou as imagens brutas imediatamente. A diferença entre as duas agências não poderia ser mais marcante. A questão que surge agora é: por que a NASA não divulgou os dados capturados pelo MRO? O que essas imagens de alta resolução realmente mostraram? O timing da paralisação do governo, que coincidiu com a passagem do 3I Atlas, é no mínimo curioso. Agora que as operações foram retomadas, por que os dados não foram liberados? Isso levanta sérias questões sobre o que foi encontrado e o que ainda está sendo mantido em segredo. Estamos vivendo um momento único na história da ciência. O 3I Atlas é um objeto que não deveria existir, ou pelo menos não deveria se comportar da maneira como está se comportando. A combinação de sua massa, sua polarização negativa extrema, sua composição química, sua trajetória precisa e os mistérios ao redor de sua origem nos levam a questionar tudo o que sabemos sobre objetos interestelares.
Ele está quebrando todas as regras da astronomia e desafiando nossa compreensão do universo. Em pouco tempo, o 3I Atlas passará pelo periélio, seu ponto mais próximo do Sol, e os cientistas estão de olho em qualquer mudança dramática que possa ocorrer. Caso o cometa não se fragmentar ou não libere um gás significativamente maior, isso adicionará mais uma camada de mistério sobre sua natureza e origem. A observação contínua dos dados e as análises subsequentes serão cruciais para determinar o que realmente estamos observando. Se ele sobreviver a essa aproximação sem sofrer alterações significativas, teremos que repensar nossa compreensão dos cometas e dos objetos interestelares de uma maneira que nunca imaginamos. A verdade é que o 3I Atlas representa uma oportunidade única de observar um objeto do espaço interestelar em detalhes. Ele está nos forçando a questionar nossas teorias sobre a formação de cometas, a composição de objetos interestelares e até mesmo o nosso próprio lugar no universo. Estamos prestes a aprender algo que pode mudar a história da astronomia. Não importa qual seja o resultado, o 3I Atlas é uma chave para uma nova compreensão da ciência e do espaço, algo que vai além de nossa imaginação. E enquanto isso acontece, as perguntas continuam a surgir. O silêncio da NASA, os alinhamentos improváveis e as anomalias químicas indicam que estamos apenas começando a entender o que realmente está acontecendo, e quem sabe, as respostas podem ser ainda mais surpreendentes do que imaginamos. Agora, mais do que nunca, a necessidade de continuar observando e estudando o 3I Atlas é crucial. Este cometa não é apenas um fenômeno raro, ele está desafiando tudo o que sabemos sobre o universo e nossas teorias atuais sobre a formação de cometas e corpos celestes. O comportamento estranho e incomum desse objeto pode nos oferecer pistas que mudem completamente a forma como entendemos o cosmos. O 3I Atlas pode ser a chave para uma revolução científica, nos forçando a reavaliar desde os modelos de física que conhecemos até as origens e a evolução de objetos interestelares. Enquanto ele se aproxima de seu ponto mais próximo ao Sol, em poucas semanas, as observações e análises feitas nesse momento serão cruciais. O que ocorrerá após o periélio, quando o cometa atingir o ponto mais quente de sua trajetória, pode trazer respostas a perguntas que ainda nem sabemos fazer. Talvez descobriremos que há uma explicação por trás de seu comportamento estranho, ou talvez precisaremos reescrever as leis da física como as conhecemos. Se o 3I Atlas se comportar de uma maneira completamente inesperada, como sugerem algumas de suas características já observadas, isso poderá alterar para sempre nossa compreensão do que é possível no universo. Não podemos subestimar o impacto de uma descoberta como essa. O estudo desse cometa tem o potencial de abrir portas para novas teorias sobre a formação de planetas, a dinâmica de objetos interestelares e até mesmo a possibilidade de vida em outros sistemas estelares. Quem sabe, o 3I Atlas pode até nos mostrar que estamos apenas começando a entender o vasto e misterioso cosmos que nos cerca. O futuro da ciência pode estar escondido nas respostas que ele nos oferece, e tudo o que precisamos é olhar atentamente para os sinais que ele nos dá. Se você também está fascinado por esse mistério e quer acompanhar cada detalhe dessa jornada, não se esqueça de curtir este vídeo, comentar suas opiniões e teorias nos comentários e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização sobre esse e outros descobrimentos que estão por vir. Se você deseja apoiar nosso trabalho de exploração científica e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal. Isso não só nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade, como também permite que você tenha acesso antecipado a vídeos e interaja diretamente conosco sobre os temas mais interessantes. Vamos seguir juntos nessa jornada de exploração do desconhecido, porque, como vimos com o 3I Atlas, o universo sempre tem algo novo e surpreendente a nos revelar. A cada nova descoberta, estamos mais próximos de entender os maiores mistérios que regem o cosmos e o papel que nós, seres humanos, desempenhamos nesse imenso universo. O que está por vir é mais do que uma simples observação de um cometa, é uma oportunidade de nos conectarmos mais profundamente com as maravilhas do cosmos e de reescrevermos o que sabemos sobre ele.